Olá, alvinegros, olá, alvinegras! O canal do Vozão, mais uma vez, está no ar e com um convidado especial. Dessa vez, ele também fez história pelo Ceará e foi muito pedido em uma enquete que a gente realizou nas nossas redes sociais. Trata-se de quem? De quem? Marcelo Chamusca. O Marcelo Chamusca tem 53 anos, nasceu em Salvador e atualmente está no Cuiabá. Já passou por CRB, Vitória, Ponte Preta, Paysandu, Guarani, Sampaio Correia e Fortaleza. Ele, no Alvinegro, teve 64 jogos e 34 vitórias. Passou 11 meses no Vozão e conquistou acesso em 2017 e também o Campeonato Cearense de 2018. Marcelo Chamusca foi o primeiro treinador a ter conquistado acesso entre todas as divisões do Campeonato Brasileiro. Com o Salgueiro, ele subiu da D para C, com o Guarani da C para B e com o Ceará subiu da Série B para a Série A. Marcelo Chamusca, muito obrigada por aceitar aqui o convite do canal do Vozão. Muito feliz, obrigado aí pelo convite, muito feliz em estar participando do programa, podendo falar para o torcedor e contar um pouco dessa história vitoriosa que foi o acesso, né, com o Vozão em 2017, que com certeza foi um dos momentos mais importantes que eu vivi na minha carreira como treinador de futebol. Ótimo, Marcelo. Rodrigo Cavalcante, e aí? Esse entrevistado? Olha, primeiro, Lívia, mandar um abraço para a galera ligada no nosso podcast e agradecer demais a disposição do Chamusca em conversar com a gente. Chamusca, um dos grandes estrategistas que passou pela equipe do Ceará, um técnico que a gente, vendo ele do outro lado da avenida, como gostamos de brincar aqui, a gente sabia que ele tinha um potencial muito grande, um técnico que pensava demais, que tinha ideias de jogo muito interessantes e que mesmo as equipes com divisões diferentes, no caso, na época que ele comandava Fortaleza e o Ceará estava numa divisão diferente, formatava times muito equilibrados que faziam do duelo clássico jogos bem difíceis para a equipe do Ceará. Quando ele vai para a equipe do Ceará, quando ele chega ao Alvinegro de Porangabuçu, aquela expectativa dele fazer um bom trabalho, um grande trabalho, se evidencia com aquele acesso à primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Com a formatação de um time super equilibrado, que venceu jogos importantes, que tem jogos marcantes dentro da sua trajetória e, principalmente, a gente falava com o Sérgio Soares, que foi um dos nossos entrevistados nesse período de quarentena, que era um time que o torcedor gostava de assistir. Esse time do Chamusca também era um time que a gente gostava de assistir. E aí eu pergunto ao Chamusca como é que foi essa situação, esse momento de você estar numa situação de trabalho e aí chega o convite do Ceará. Como é que foi para você a chegada desse convite do Ceará? Você lembra dos bastidores em relação a esse convite? E agradecendo a sua participação, eu queria que você falasse sobre esses bastidores da sua chegada. Como é que foi? Quem te ligou? Quem te contactou? Como é que foi esse processo? Bom, para eu contar um pouco dessa história do convite do Ceará, eu vou precisar falar um pouco do início da temporada, já que eu não cheguei no início da temporada, né, de 2017. Depois do acesso com o Guarani, que foi em 2016, eu recebi um convite do Paysandu e iniciei a temporada no Paysandu. No Paysandu, nós fizemos a pré-temporada, disputamos o Campeonato Paraense, a Copa do Brasil também. O Paysandu, por ter sido campeão da Copa Verde, já entrou numa fase mais aguda da competição, e a Copa Verde. Dessas 3 competições, nós conseguimos a conquista do Campeonato Paraense, numa final contra o Remo, né, no Repar, onde já existia, acho que 12 anos que o Paysandu não conquistava um título jogando contra o rival. Nós conquistamos o título da competição. Fomos à final da Copa Verde contra o Luverdense e acabamos perdendo a final do campeonato, fomos vice-campeões e entramos no Campeonato Brasileiro da Série B pelo Paysandu. No início do campeonato, nos primeiros 5 jogos, me lembro que nos primeiros 4 jogos nós fizemos 10 pontos. Paysandu naquele ano foi o primeiro clube a conseguir vencer o Internacional, que era um time de maior investimento na Série B nesse ano de 2017.
era a competição, o Internacional era tido como um time que já tinha até uma garantia de acesso pelo investimento, pela estrutura, pela folha, por tudo, né, que engloba o Internacional. E o Paysandu foi o primeiro equipe a vencer o Internacional na Série B da competição. Trabalhei até a 9ª rodada e na véspera, na verdade, do último jogo que fiz pela Série B no Paysandu, que foi contra o Juventude no Mangueirão, nós empatamos inclusive de 0-0, eu recebi um contato do presidente, Robson de Castro, mostrando interesse na minha contratação para que eu pudesse dar sequência, já que o professor Givanildo, na época que era o treinador, já tinha se desligado do Ceará. Eu pedi a ele um tempo para que... Primeiro porque eu tinha um jogo importante, né? E naquele momento eu ainda tinha um contrato com o Paysandu e não podia definir nada antes do jogo. Então, acabou que eu fui para o jogo contra o Juventude, nós empatamos 0-0. Naquela época o Juventude estava liderando a Série B do campeonato nessas primeiras rodadas. E no dia seguinte... mais uma vez voltei a falar com a diretoria, analisei todo o cenário de elenco, de investimento, de estrutura, peguei todas as informações. Eu já conhecia muito o Ceará pelo trabalho que eu fiz no Fortaleza, que foram de 2 temporadas, joguei várias vezes contra e tive a oportunidade de ver a força que a torcida do Ceará tinha. E como impulsionava o time a conseguir os resultados jogando dentro do Castelão. E sabia que era um clube que estava passando um momento difícil, e é uma torcida que cobra muito, um time de massa, então tinha muita noção, mas também, pelo estudo que eu fiz e análise em relação ao elenco, eu vi que a gente tinha uma condição, a característica dos jogadores, investimento do clube, que a gente tinha uma condição de buscar o acesso. E acabei aceitando, não fui para o Ceará por questões financeiras, nada disso, muito pelo contrário, eu até perdi financeiramente, eu ganhava mais no Paysandu, mas acabei aceitando o convite e já assisti um dos jogos da Série B, que foi contra o Vila Nova, já em Fortaleza, e na sequência fui apresentado e acabei estreando no jogo contra o Oeste, que nós ganhamos de 3-0, esse jogo inclusive foi no PV, não foi nem no Castelão, nós não ganhamos de 3-0. Foi mais ou menos assim a história da minha contratação, da minha chegada ao Ceará. Marcelo, só para emendar sobre a situação, eu queria que você explicasse para a gente, falasse com a gente. Você tinha noção, porque, assim, o Guto Ferreira, agora que chega recentemente a equipe do Ceará para comandar, se Deus quiser, depois desse período de coronavírus, é um treinador que sempre teve no radar da equipe do Ceará e que a gente sempre teve, quem está perto do Ceará, quem está dentro do Ceará, sempre tinha muita certeza que ele iria um dia comandar a equipe do Ceará e no futuro muito próximo, principalmente nas gestões sendo ou do Robson ou do Evandro. Você tinha noção que você também era um nome desse estilo? Porque o Robson, principalmente, é um cara que nas conversas de bastidores que a gente tinha ali em Porangabuçu, terminava as coletivas, ele aparecia lá na sala, batia um papo com a gente, ele sempre falava da admiração pelo seu trabalho. Você tinha essa noção que você sempre esteve no radar do Ceará ou foi uma surpresa para você? Não, eu já tinha noção, porque eu já tinha recebido, inclusive antes de acertar com o Paysandu, uma ligação do Robson mostrando interesse em começar a temporada com o Ceará. Só que aí eu já tinha apalavrado, não tinha nada assinado, mas já tinha apalavrado com o Paysandu, que, na verdade, a minha contratação pelo Paysandu foi interessante, que o presidente foi a Campinas assistir um jogo do Guarani, passou uma semana lá, e depois nós almoçamos, e ele mostrou já o interesse já no ano anterior, que foi em 2016, e que acabou se concretizando. Eu fui até Recife, lá em Recife nós fizemos algumas reuniões, e acabou eu acertando com o Paysandu. Então, em 2 oportunidades anteriores, já em 2015, quando eu ainda estava no Fortaleza, houve não digo um convite, mas uma sondagem, e na época era o Evandro ainda, não era o Robson, e depois, já no início de 2017, o Robson me ligou perguntando como é que estava a minha situação, porque tinha interesse de conversar, que o clube estava sem treinador naquele momento. Eu acho até que depois
como eu já tinha acertado com o Paysandu, acabou que o Ceará buscou um outro profissional, se eu não me engano, foi o Gilmar Dalpozo, que foi quem começou a temporada e depois foi substituído pelo Givanildo, e eu cheguei depois para dar sequência ao trabalho do Givanildo. Então, eu já tinha uma noção que em algum momento eu poderia receber uma proposta, um convite, pelo trabalho que eu tinha realizado no Fortaleza, no rival. E tinha um amigo nosso lá que trabalhava no Fortaleza, que Deus o tenha, que inclusive ele não está entre nós, o professor Salvino Damião Neto, foi nosso treinador de goleiro lá, se eu não me engano jogou nas duas equipes, aí jogou no Ceará e no Fortaleza, tem uma história muito bonita aí no estado. Ele sempre me comentava sobre essa situação que acontecia bastante aí no estado, quando um treinador fazia um bom trabalho pelo rival, sempre era sempre muito lembrado para ser contratado aí dentro do próprio estado. Então, isso ficou muito forte também, porque ele falava com muita convicção e quando eu, inclusive, acertei com o Ceará, ele até brincando comigo falou, eu cantei essa situação aí desde o primeiro ano. Então, eu já tinha uma certa noção e acho que foi o momento ideal, porque eu consegui chegar, não foi no início da competição, mas eu consegui chegar a tempo de poder colocar minhas ideias, meu modelo de jogo, e o clube me deu toda a condição que eu precisava para que a gente conseguisse o acesso. Diego Ângelo, agora é a sua vez de começar a falar com o professor Chamusca, e eu sei que você está muito feliz com essa entrevista, né? Com certeza. Boa noite, pessoal. Boa noite, Chamusca. Prazer falar contigo. Os meninos são jornalistas e eu estou começando a minha vida aí no futebol, análise de desempenho, curso de treinador também, e assim, fica uma admiração pelo que você já pôde entregar profissionalmente, principalmente aqui no estado, né? E aí eu vou tentar puxar um pouquinho mais para esse viés da questão tática, de comissão, beleza? Você falou aí sobre montagem do modelo de jogo, que deu tempo, né, apesar de não ter começado. Eu queria saber até que ponto a tua comissão da época ela contribuiu para isso, né? Eu alinho aqui o trabalho do preparador físico, se não me engano, você pode me corrigir, era o Roger, né? E aí eu queria saber até que ponto a preparação física contribuiu para o modelo de jogo, que, assim, de sistema, que é uma coisa que o torcedor se prende. Você fez alguns testes antes, né? Jogou com 2 atacantes, depois jogou num 4-2-3-1, tinha jogo que jogavam ali 3 homens de meio de pegada, né? Richarlison, Raul, Pedro Ken ficavam alternando. Queria que você falasse um pouco disso, né? Foi a primeira vez que eu consegui conhecer, digamos assim, uma comissão inteira. O trabalho antes, eu via todo mundo muito que centralizar para o treinador de forma externa. E eu vi que você compartilhou muito desse mérito, né? Antes de mais nada, quero te parabenizar por isso e gostaria que você falasse em cima disso. Primeiramente, boa noite, Diego. Prazer é grande estar falando com você. E já de antemão te desejando sucesso nesse seu desafio que você está buscando aí. E o único caminho, na verdade, é o caminho da busca do conhecimento. Então, você tem toda a razão em estar buscando essas alternativas. Foi, assim, fundamental, eu diria, o trabalho de toda a comissão técnica. Os 2 profissionais que já vinham trabalhando comigo há algum tempo, que foi Caia Cunha e o professor Roger Gouveia, que inclusive é daí de Fortaleza, que já pelo tempo que a gente já vinha trabalhando juntos, já conheciam muito bem a formatação, as ideias de jogo. Isso ajuda muito quando você vem com profissionais que já conhecem a sua ideia. A comissão permanente do clube, que foi também muito importante, todos os profissionais, fisiologia, professor Giovanni, análise de desempenho, professor Alcino, professor Eduardo Balalai, que faz o trabalho da sala de musculação, professor Paulo, que auxiliava o professor Roger, professor Everaldo, treinador de goleiro, que a gente chama de Tafarel. Então, muitas pessoas envolvidas e trabalhando com assim muito grande, e o entrosamento foi muito interessante a partir já da primeira semana de trabalho. Isso foi fundamental para a implantação do modelo de jogo. No início, algumas dificuldades
pela característica dos jogadores em todos os aspectos, características técnicas, físicas, em relação à parte tática também. O time vinha de um trabalho com um profissional que tem um conceito um pouco diferente do nosso, que era o professor Givanildo. Então eu precisava de um tempo para introduzir aquilo que a gente acredita. E no início, se vocês forem recordar um pouquinho os resultados, nós oscilamos entre vitórias, alguns empates, perdemos alguns jogos, principalmente fora de casa no início do trabalho. E a questão tática, a gente foi construindo durante todo esse processo. Como os jogos eram muito em sequência, a gente não tinha muito tempo e nem jogos espaçados para implementar um modelo, então a gente implementava a todos os momentos. Implementava com aquecimentos mais conceituais, implementava nas vésperas dos jogos, ou quando espaçava um pouquinho mais, que a gente podia fazer um trabalho onde colocasse um conceito, ou na fase ofensiva do jogo, ou na fase defensiva. A ideia nossa era tornar a equipe um pouco mais rápida e com mais qualidade de transições. Os números davam que a equipe tinha uma posse de bola muito boa, era um time que conseguia propor jogo, principalmente jogando em casa, mas tinha muito jogador com característica física e tática parecida, que eram jogadores mais de controle de jogo e pouca velocidade. Qual foi o nosso maior trabalho em relação a essa parte de construção de jogo? Foi tornar a equipe, durante a competição, sem ter o tempo devido de treinamento, uma equipe com um poder mais reativo. Então, no final desse ano, eu fui apresentar uma palestra lá em Salvador, num seminário que teve falando sobre futebol, e eu fui convidado para falar, e lá eu apresentei como um modelo nosso de jogo, essa transição que nós conseguimos fazer, que para mim foi surpreendente, de um time mais propositivo, que ficava um pouco mais com a bola e que controlava mais o jogo, mas não tinha uma construção de muitas criações de oportunidades pelos números. É um time que também jogava de forma reativa, com a entrada de alguns jogadores que, na verdade, foram fundamentais. Não foi só a construção do trabalho e as ideias, as características foram mudadas. Você falou aí que em alguns momentos eu utilizei, realmente eu utilizei bastante Richardson com Pedro Ken e Raul, que eram os três volantes, que eu dizia que eram três titulares, que eles se revezavam muito, e em alguns momentos eu utilizava os três. Em algum momento, utilizei... Desculpa dizer, mas o Richardson, eu sou fã do Richardson. Um jogador espetacular que dava um equilíbrio defensivo muito grande, e esse equilíbrio defensivo, por ele ser muito tático, fazia com que a gente tivesse uma certa liberdade. Eu variei muito entre a utilização. No início, depois da chegada do Lima, a gente encontrou uma formação com o Lima mais centralizado e utilizava o Leandro Carvalho com o Elton, revezando ali um pouquinho mais com o Arthur, mais como referência. E a gente buscava, em alguns momentos, um jogador mais para jogar pelo corredor, pelo lado esquerdo. Lele jogou algumas partidas, as partidas que o Leandro jogou pela esquerda, o Cafu jogou pela direita. Então tinha uma alternância em relação às posições dos jogadores. Cheguei a utilizar no meu jogo de estreia Pedro Ken pelo lado, mas não era a posição ideal. A gente precisava ter jogadores com poder de transição maior. E o encaixe melhor que nós encontramos foi quando nós fixamos a alternância dos dois volantes, né, que era quase um 4-2-3-1, com o Pedro Ken e Richarlison e o Raul, às vezes sendo utilizado. Ricardinho, que voltou muito bem de um período onde ele precisava ganhar um condicionamento melhor e encaixou bem na equipe, se eu não me engano foi depois do jogo do Brasil de Pelotas, com Leandro Carvalho pela direita, Lima pela esquerda e Elton mais centralizado. Eu acho que essa foi uma formação que o jogo fluiu mais e a gente conseguiu ter um equilíbrio maior entre as fases do jogo e a gente ganhou um poder de transição nos jogos fora. Foi muito interessante, onde a gente conquistou resultados importantes aí em busca do acesso. Estou fazendo um resumo mais em cima mais do que eu encontrei e das mudanças. E a minha palestra, quando eu falei sobre a palestra que eu fiz no final do ano, foi mostrando os números em relação ao que eu encontrei e os números do final da competição, que o time durante a competição foi se transformando e mudou muito significativamente, assim, a característica passou a ser
um time que, além de propor, de ter algumas mecânicas que, principalmente quando a gente jogava em casa, a gente encurralava muito nossos adversários, usando a força da torcida, usando a característica dos jogadores, usando algumas mecânicas de posicionamento, mas a gente tinha um jogo de transição muito interessante, a gente conseguiu vencer muitos jogos fora de casa, por essa característica também dos jogadores que foram chegando ali e agregaram bastante. Professor, equilíbrio é tudo, né? Se eu for lembrar aqui alguns jogos que vocês venceram assim, tem o Internacional fora, que é emblemático para todo mundo, tem o Luverdense fora por 1-0, o mais emblemático talvez, o mais importante, o Oeste fora por 1-0, todos sem levar-gol, né, com uma solidez defensiva muito grande. Deixa eu entrar com um pouquinho de polêmica, e se o senhor não quiser se aprofundar, tem todo o direito, né? Falando dessa fase defensiva e desse período onde o Ceará fez jogos bem consistentes, que foi vencendo fora o Oeste, depois voltando para cá, pegando Paraná e Vila Nova, todos eram confrontos diretos em busca do acesso. Eu lembro que teve um problema disciplinar do Cametá, né? E teve a utilização do Richardson na lateral. Eu queria saber, assim, isso demonstra para o torcedor que era um grupo muito forte, né, ao ponto do Richardson decidir ou aceitar de bom grado, digamos assim, ser improvisado. O senhor tem todo o direito de não aprofundar, até porque o senhor ainda está no mercado, mas se o senhor puder falar desse momento, porque para o torcedor a mensagem que passou era que o grupo, além de ter tido uma rápida assimilação das suas ideias, ele era um grupo muito fechado e unido, né? Eu particularmente tenho curiosidade por lembrar desse período. Não, a sua pergunta ela é muito pertinente e não tem qualquer tipo de polêmica, na verdade. É até um bastidor que é muito interessante, essa situação do Cametá. O Cametá foi um atleta, e eu falo com propriedade, porque eu trouxe Cametá para o Fortaleza em 2014, né? Cametá foi contratado, fez uma campanha muito boa comigo, uma campanha excelente, foi um jogador que foi um diferencial para nós durante aquela temporada. E quando eu cheguei ao Ceará, encontrei Cametá. Então, eu posso falar com o Cametá com toda a propriedade, porque o crescimento como atleta passou pela temporada de 2014 junto comigo no rival. Então, eu conheço muito bem um atleta, não só em relação ao comportamento no campo, parte tática, característica, mas também em termos de perfil de personalidade. E você colocou muito bem que aquela decisão foi a decisão das mais difíceis que eu tive durante a competição. Porque, se vocês não se lembram, o Pio, que seria o substituto imediato do Cametá, ele jogou lá em Lucas do Rio Verde, porque o Cametá foi suspenso. E a indisciplina que foi cometida foi justamente quando a gente estava lá em Lucas jogando aqui, né, que foi no Mato Grosso, na verdade. E eu estou aqui em Cuiabá agora. Então, o Pio jogou, tomou o terceiro cartão, Cametá retornaria para esse jogo do Vila Nova, e com essa situação que aconteceu da indisciplina, eu tive que tomar uma decisão que foi muito difícil. Por quê? Porque eu não tinha um jogador para escalar na posição. Mas eu tinha que colocar, e eu falo sempre isso para os meus atletas em todos os clubes, que a única situação que eu não negocio dentro de um clube é a disciplina. O resto tudo é negociável, mas a disciplina a gente tem que cumprir, ela foi feita para ser cumprida. E como era um caso de reincidência e já estava passando um pouco do nosso controle, do limite, os próprios atletas, nós tínhamos nesse grupo algumas lideranças que foram fundamentais na ajuda desse comando, dessa condução, que eram os capitães que eu revezava ali durante alguns jogos. Revezei várias vezes. Eu nunca deixei que um capitão seguisse em todos os jogos. Eu sempre trocava a abraçadeira justamente para poder dividir com eles e compartilhar com eles essas tomadas de decisão e essa liderança. E as lideranças do grupo me procuraram e se posicionaram da importância da gente tomar uma decisão em relação àquilo que vem acontecendo, porque o que a gente estava cobrando naquele momento era compromisso com a nossa causa, que era maior, que era o acesso. E o atleta, que eu sempre gostei muito e admirei, naquele momento não estava com esse entendimento em relação ao compromisso.
Então, para mim, foi uma decisão difícil, mas quando cheguei em Fortaleza, na volta de Lucas do Rio Verde, reuni os jogadores, todos no vestiário, comuniquei a minha decisão de que o atleta estaria fora do jogo e chamei Richarlison em particular e falei que eu precisava da ajuda dele. Ele, como um profissional exemplar que sempre foi, aceitou jogar naquela posição, onde nos deu uma sustentação defensiva interessante. O Raul entrou, foi muito bem no jogo também, e nós conseguimos um resultado importante, que ali nós entramos no G4, e se eu não me engano, a partir daquele momento nós não saímos mais e confirmamos o nosso acesso no final da competição. Chamusca, dentro dessa situação de começo de trabalho, eu tenho aqui a tabela do Campeonato Brasileiro daquele ano. Você, como você bem explicou, você chega no jogo de 10ª rodada, e o Ceará vence o Oeste pelo placar de 3-0 em casa. A 9ª rodada, eu assisti o jogo, né? Eu não participei. Foi contra o Vila Nova. A 10ª foi contra o Oeste. Eu acho que é mais ou menos isso aí. E na 9ª rodada, o Ceará empata com o Vila Nova, o jogo lá no Serra Dourada, mas você já estava aqui e observa esse jogo, né? Você assiste, você já assiste. Assisti com o presidente. A gente não conseguiu, na verdade, a ideia era eu ir de Belém para Goiânia, mas a gente não conseguiu viabilizar a logística. Eu acabei indo para Fortaleza, tive uma reunião à tarde já na sede do clube, e à noite eu fui com o Robson assistir o jogo e nós assistimos pela televisão. Aí vem a sequência. Pós-Oeste, você perde para o Paraná fora, depois você retorna para... Você continua jogando fora e vence o Figueirense pelo placar de 2-0, depois retorna para casa e quando tem a chance de emendar a 3ª vitória, você perde para o Inter por 2-0, e aí você, na 14ª rodada, junto com seu time, você vence o Juventude em casa por 2-0, que isso aí já é 14ª rodada, e aí vem uma sequência onde dá meio que uma turbulência. Você empata com o Guarani fora de casa, depois você perde para o Goiás em casa pelo placar de 1-0, e aí na sequência, aí para mim começa o salto, né? O upgrade, o ponto de virada, que eu queria que você comentasse, primeiro, antes, nesse processo de ganha aqui, perde ali, consegue vencer fora, perde em casa, se bem que perder para o Internacional era uma situação normal, o Goiás também era um adversário que tinha um poderio financeiro muito bom, mas esse alto e baixo dessa situação, eu queria primeiro que você falasse sobre esse alto e baixo, e aí eu queria que também você explicasse para a gente, falasse como é que foi já a sequência de viés de alta, né, que vence o Paysandu fora por 2-1, que acho que esse jogo o Lima já entra e já faz uma participação bacana, e Arthur tem importância demais nesse jogo, volta para casa, vence o Criciúma, depois vai a Natal, vence a equipe do ABC, e aí sim consegue emendar essa boa sequência, vence o CRB em casa, enfim, começa a emendar uma sequência grande de vitórias. Eu queria que você falasse como é que foi essa chegada, esse momento de oscilação, e quando chega nessa sequência de vitórias, deu aquela tranquilizada, disse, agora a gente está naquele rumo certo, mas antes, para chegar nesse rumo certo, teve que sofrer um pouquinho, né? Perfeitamente. A análise da campanha, ela mostra o seguinte, foi o que eu falei em uma das perguntas. A introdução do modelo, da ideia de jogo, ela é um processo que requer um tempo para que os jogadores possam entender e você colocar isso tudo em prática. O ideal é que você tenha tempo de treinar para ter os jogadores terem uma assimilação melhor e poder transferir para os jogos. A gente não teve tempo de fazer isso. Então, a gente teve que fazer meio que um campeonato em andamento. Então, era natural que nesses primeiros jogos a gente oscilasse um pouquinho em relação aos resultados. O que me deixou muito tranquilo, na verdade, foram que algumas derrotas, por exemplo, em alguns jogos, nós jogamos muito bem. Por exemplo, o jogo do Goiás, onde nós perdemos, foi um absurdo esse jogo aí, porque a nossa quantidade de finalizações, de posse de bola, de criação de oportunidades, perdemos pênalti, acho que, se não me engano, o Elton perdeu o pênalti nesse jogo, e a gente teve um controle absurdo, assim, eu me lembro que foi mais de 70% de posse de bola,
construímos muito na última parte do campo, muita criação de oportunidade, e numa jogada de bola parada, aonde o jogador do Goiás, o Alex Alves, eu acho o zagueiro que fez o gol, estava em condição de impedimento, claro que o Bandeira não marcou, nós acabamos perdendo o jogo por 1-0. Nesse jogo, inclusive, no final do jogo, a torcida até aplaudiu a equipe, pelo comportamento da equipe. Então, houveram alguns jogos, por exemplo, o jogo do Guarani. O jogo do Guarani a gente fez o primeiro tempo muito bom, aí o Guarani virou para 2-1, o Pio fez 1-0, se eu não me engano, de falta. No final, eu acabei com 4, 5 atacantes, jogando Elton e Arthur, os dois por dentro, e Arthur entrou e fez o gol, se eu não me engano, de empate numa jogada de Elton. Então, mas o time teve um comportamento de reagir durante o jogo, principalmente no segundo tempo. Então, a maioria desses resultados, eu acho que foi isso que foi fortalecendo o trabalho, não só internamente, mas por parte da imprensa, do entorno que eu chamo, né? A imprensa e um pouco da torcida, era que o time, apesar de não ter conseguido uma sequência de resultados para que a gente pudesse subir na tabela da competição, mas a gente mostrava performance, o time jogava bem, a torcida via que tinha entrega, tinha espírito, tinha organização, e isso fez com que a confiança dos jogadores no trabalho fosse aumentando. Claro que os resultados são importantes, porque o crescimento na tabela que vai te impulsionando a buscar, a crescer, a melhorar na competição, e aí, num determinado momento, os jogadores passaram a entender melhor. Esse jogo, para mim, do Paysandu foi um divisor de águas, porque foi o jogo que o Lima fez, foi o primeiro jogo que o Lima entrou, e ali na sequência do jogo ele já mostrou que ele poderia ser um jogador importante para nós. Acho que vocês não recordam, mas o Ricardinho ficou, se eu não me engano, foi suspenso. No jogo seguinte, eu acabei utilizando o Lima, e o Lima foi o melhor jogador em campo, se eu não me engano, foi contra o Criciúma. Então, dali em diante, o time começou a pegar uma confiança muito grande, a torcida começou a criar uma sinergia com o time, jogar junto, e aí nós fomos crescendo muito a cada jogo. E essa sequência, eu me lembro que ao final da primeira fase, né, dos 19 jogos, nós conseguimos entrar no G4, se eu não me engano, com a vitória de 1-0 contra o ABC lá em Natal, com um gol de cabeça do Arthur, que entrou no segundo tempo no lugar do Elton. Então, a construção foi uma construção onde, como eu expliquei anteriormente, isso requer um tempo. E a oscilação dos resultados é natural nesse momento de construção. O treinador tem que ter o entendimento disso, tem que continuar acreditando e tendo convicção, como eu tive no meu trabalho e na competência e capacidade dos jogadores, para que a gente pudesse seguir firme em busca do objetivo que era muito claro ali. Ali não tinha nenhum outro objetivo traçado dentro da competição, senão chegar entre os 4 primeiros e subir. Então a gente focou nisso, concentrou nisso, fez disso quase um mantra no dia a dia do clube e foi criando mecanismo para que isso pudesse acontecer. Chamusca, vou pegar 2 partes da tua fala aí, né? Primeiro que é a continuidade, né? E a possibilidade de treinar, enfim, de dar um padrão, uma ideia de jogo. Eu vou lembrar do gol que vocês fizeram contra o Corinthians já em 2018, que para mim é gol de DVD, né? Se for ministrar um curso para falar, quando você for falar de organização ofensiva, tem que mostrar aquele gol, né? Mas eu já fiz isso. Tá vendo? Já mostro. Um jogo bem apoiado, associado. Fase ofensiva. Isso. Mudança de corredores. Exatamente. Circulação da bola, amplitude de um lado, de outro. Isso. O passe entre linhas do Juninho, o terceiro homem com o Elton. Enfim, aquilo é uma aula. Infelizmente, o começo de 2018 na Série A, os resultados não vieram, mas a gente já via que o desempenho de tudo que trazia consigo de 17 estava cada vez mais bacana de ver, de jogar, né? Apesar de ser um time que havia subido, é bacana para o torcedor ver que o time vai lá em São Paulo e joga de igual para igual com o Corinthians, né? Que era o atual campeão. Eu queria saber, assim, de ti, o que você acha que faltou para dar liga naquele começo de 18, já que já tinha uma continuidade de trabalho, inclusive coroado com o campeonato cearense? Eu acho que o que aconteceu de fato ali é que o início da temporada foi muito desgastante de 2018. Primeiro porque o Ceará estava passando por um momento que eu acho que a última Série A do Ceará foi em 2012, né? Se eu não me engano, me corrija aí se eu tiver...
2011. Então, nós estávamos 2011. voltando em 2018. Eram 7 anos, na verdade, que não se disputava a competição. E o início, as contratações que foram feitas, a montagem do elenco, eu participei de todos os processos. O campeonato estadual, a gente procurou manter uma mínima base, uma espinha, né, que a gente chama uma espinha dorsal de equipe. Mantivemos os volantes, mantivemos os zagueiros, mantivemos os 9, os referências que a gente tinha, que foram muito bem, o Elton e o Arthur. A base, mais ou menos, da equipe foi mantida. E nós pontuamos nas laterais e trouxemos alguns extremas também, que eram posições onde a gente não conseguiu segurar os jogadores, né? O Lima voltou para o Grêmio, o Leandro Carvalho acabou indo para o Botafogo na época, nós perdemos o Romário para o Santos, nós não conseguimos manter os jogadores, né, para que nessas posições, então a gente acabou pontuando em algumas posições, mas acho que foi muito desgastante o calendário das competições. Nós conseguimos conquistar o título estadual, se eu não me engano, de 18 jogos, nós jogamos 14, eu acho, com um time alternativo, e isso até nos deu um pouco mais de gás. Mas o calendário com Copa do Nordeste, que nós fomos a melhor equipe na primeira fase, poucas pessoas, na verdade, vão se lembrar desses números, porque o que acaba transparecendo é o número final, que foi os números dos jogos da... Estou te interrompendo. Eu tinha escrito isso aqui no meu roteiro. 2018. O Ceará encerrou a primeira fase da Copa do Nordeste entre o melhor time da competição. Perfeito, isso aí. Foi a melhor equipe da competição na fase classificatória. Fizemos uma Copa do Brasil em um bom nível, fomos eliminados pelo Atlético do Paraná. E na sequência conquistamos, ganhando nos 4 clássicos que nós jogamos em 2018. Nós vencemos 3, empatamos 1 e ganhamos os 2 clássicos na final, em uma competição muito desgastante, principalmente no aspecto emocional. Por quê? Porque era o centenário do rival e tinha muita coisa envolvida ali naquele ano em relação a essa questão da rivalidade das equipes. E o Ceará fez os 2 jogos finais. O primeiro jogo foi alto nível, nós abrimos 2-0, tivemos um controle total do jogo. O segundo jogo já foi um pouquinho mais equilibrado, um jogo um pouco mais difícil, mas nós conquistamos com muito mérito a competição, mas nos desgastamos muito pela Copa do Nordeste, pela Copa do Brasil, por tudo que tinha acontecido nesse primeiro trimestre do ano. E então entramos na Série A, depois de 7 anos, não na nossa melhor condição. A gente estava com desgaste emocional, desgaste físico, que a equipe precisava de uma... E esse era o planejamento, já queriam fazer 12 jogos, e nessa parada dos 12 jogos, iria se pontuar, iria fazer um levantamento em relação às posições, a gente ia buscar alguns jogadores no mercado, mas o que acabou acontecendo foi que os 6 jogos sem vitória, começou uma pressão do entorno, principalmente, muito grande, por essa condição de tabela, de tudo que vem acontecendo. A gente perdeu jogadores importantes, não conseguiu repor. Se vocês forem fazer um retrospecto, e sempre que eu falo desse assunto, eu coloco dessa forma, eu saí e foi contratado o Jorginho. Nos 3 jogos seguintes, o Ceará perdeu, depois foi contratado o Lisca. Nos 3 jogos seguintes, o Ceará não ganhou. Foram 12 jogos sem vencer nesse campeonato na Série A em 2018. E aí, depois de uma parada, que foi a parada da Copa do Mundo, da contratação de vários jogadores que eu não tive a possibilidade de utilizar, porque não foram contratados na minha gestão, o clube e o time acabou reagindo e conseguiu, realmente de forma heróica, assim, tem que dar todos os méritos à comissão técnica, aos jogadores, a todos que trabalham no clube, ao presidente, por ter conseguido aquela reação que poucos acreditavam. Mas o que aconteceu, de fato, foi isso aí. Eu acho que o desgaste em todos os aspectos foi muito grande e nós não conseguimos em alguns jogos até fazer boas exibições. Jogamos muito bem contra o São Paulo, poderíamos ter tido um resultado melhor em casa. O jogo do Corinthians foi um jogo muito interessante. Sofremos no primeiro jogo com muitos desfalques, jogando contra o Santos no Pacaembu. Uma tabela também muito difícil assim no início. Então, tudo isso foi dificultando muito. E pela cultura do futebol,
não é só aí no Ceará, mas em todos os lugares aqui no Brasil como um todo. A gente já sabe quando o resultado não vem, a responsabilidade acaba. Na verdade, a gente deveria buscar as razões por que o time não conseguiu ter êxito, não buscar os culpados. Mas, infelizmente, no Brasil, sempre se buscam os culpados antes de buscar as razões, mas isso faz parte da nossa cultura. Infelizmente, isso é verdade. Infelizmente, isso é verdade, né? Infelizmente, isso é verdade. Mas vai, Lívia, é contigo. Questão do treinador, né? Chamusca, tem um jogador que não está mais no Ceará, hoje está jogando bem longe e sendo quem a gente esperava que fosse, que é o Arthur. Ele já tinha sido revelado, mas com você ele explodiu, principalmente naquele campeonato cearense de 2018. Como é que foi para você ver essa flor, né, desabrochar, que o Arthur entrava em alguns jogos na Série B de 2017, já estava sendo um cara importante, e em 2018 contigo ele explodiu no campeonato cearense, e já com o Lisca também foi muito importante nessa Série A. Como é que tu viu esse jogador? Como é que foi essa fase embrionária dele? Como é que você começou a maturar que aquele cara ali podia realmente ser um jogador muito importante para o clube? Bom, o Arthur, quando eu cheguei no Ceará, ele já vinha sendo utilizado, né? Inclusive, se não me engano, ele já tinha entrado em alguns jogos, entrou inclusive no jogo contra o Brasil de Pelotas e fez um gol. Eu vi isso tudo quando eu cheguei lá, através de vídeos que foram passados para mim pelo departamento de análise do clube, né? E achei um atleta assim com um potencial muito interessante, com um jogador com um biotipo muito bom, com um poder de definição e de finalização, tanto com a perna direita como com a perna esquerda, e também com uma bola aérea muito boa. Jogador jovem, com uma intensidade de treino também muito bacana. Jogador assim que sempre, depois dos treinamentos, pedia para complementar, para melhorar em alguns aspectos. Ou seja, um atleta dedicado, comprometido. Isso tudo ajuda a mostrar por que ele chegou nesse patamar onde ele está agora. Ele está jogando na Europa, foi vendido para o Palmeiras, por esse comprometimento, além do potencial que ele tinha também. E eu acho que o grande trabalho, além dessa questão de ter dado a oportunidade, a sequência de oportunidades para o Arthur, foi melhorar o Arthur no aspecto, eu diria, físico-tático, porque Arthur era um jogador que trabalhava muito quando o time tinha a bola, mas trabalhava pouco quando a equipe não tinha a bola, na fase defensiva do jogo. Então, o meu trabalho maior com o Arthur foi fazer com que ele tivesse um entendimento melhor do jogo na fase defensiva, para poder participar um pouco mais. E na fase ofensiva, o fortalecimento da confiança na sequência dos jogos e a forma como ele era tratado dentro do grupo, até porque todo mundo reconhecia o seu potencial, fez com que ele fosse crescendo e pudesse apresentar o seu ápice em relação à performance em 2018, já mais consolidado, já fisicamente um pouco mais trabalhado, com um pouco mais de força física, com entendimento tático melhor das ações do jogo, sabendo da importância não só de finalizar a última bola, mas também vir participar um pouco, fazendo jogo apoiado, jogando quando pivô em alguns momentos, movimentando algumas vezes na parte tática. Ele tem esse potencial de diagonal curta para poder abrir espaço para os companheiros que vinham de trás ali no 4-2-3-1, que era o sistema que nós utilizávamos. Então, ele passou a entender bem isso. Eu acho que a maturação dele foi devido a esse entendimento. Mas aí é que entra a parte profissional do atleta, que Arthur sempre foi um garoto, assim, um atleta exemplar em todos os sentidos, e o crescimento dele não é por acaso, não, é por tudo isso que eu falei anteriormente. Legal. Chamamos que eu vou te perguntar, eu acho graça, porque eu acho esse atleta uma graça. A gente vendo externamente, eu já entrevistei, ele parece aquele cara tranquilão, mas dentro de campo, às vezes, ele é um gênio indomável, que é o Leandro Carvalho. É um cara que eu gosto, que aqui é apelidado de Leandro Cachaça, e ele disse que não se incomoda com esse apelido. E o Leandro, ele em 2017 foi peça fundamental no acesso do Ceará. Em 2018 ele foi para o Botafogo, voltou para o Ceará e deu uma quedinha, e agora ele está voltando, pelo menos antes dessa parada, ele estava voltando a ser quem ele era. Eu queria saber como é a relação, se ele realmente é aquele cara engraçado também nos bastidores, porque pra gente ele parece que é um cara realmente muito engraçado e às vezes dentro de campo ele é muito
Como é que eu posso Liga. falar? Oi. E tem a história marcante dele morando vizinho ao Chamusca. Eu queria que o Chamusca contasse a loucura que é ter Leandro Carvalho como vizinho. Exatamente, porque eu acho ele muito engraçado. Assim, eu conhecendo de longe, eu queria saber mais um pouco dele. Não, eu conheci o Leandro, na verdade, no Paysandu, né? Quando eu até, quando eu indiquei e avalizei a contratação do Leandro, e as pessoas não conheciam o Leandro aí, né? O Leandro era pouco conhecido, o Leandro era conhecido bem ali em Belém, no Pará, porque ele foi formado na base do Paysandu. Quando começou a treinar comigo em janeiro, mostrou um potencial absurdo nas duas fases do jogo, fisicamente também muito forte, com poder de 1 contra 1, dribla bem, tem bom potencial de finalização, e era um desperdício de talento, na verdade, o Leandro, porque ele não conseguiu ser aproveitado pelos outros treinadores, e eu conversei com todos eles, os treinadores que passaram lá, conversei com o Dado Cavalcante, conversei com Mazola Júnior, teve outros treinadores que passaram lá também, e todos tinham essa dificuldade, porque o Leandro realmente tinha uma questão comportamental de extracampo, dentro do campo não, no dia a dia do clube não me deu qualquer tipo de problema. O que acabou acontecendo foi que na Série B ele acabou cometendo alguns deslizes durante o início da Série B, e a gente acabou tendo que afastá-lo. A história é muito parecida com a história que eu falei anteriormente do Cametá. Os jogadores sinalizavam com uma decisão um pouco mais firme. Eu acabei afastando. Devido a esse afastamento, depois que eu fui para o Ceará, a gente estava precisando, eu falei até em relação à parte tática, que casa um pouquinho, eu precisava de jogador de velocidade, que tivesse 1 contra 1, que tivesse um poder reativo melhor, que era um time mais cadenciado, mais de bola no pé. E Leandro estava disponível no mercado. E eu acreditei no atleta, acreditei na mudança de comportamento dele, vi uma oportunidade de tirá-lo lá de Belém, levar para um outro estado, para outra cidade, e lhe digo com sinceridade, nessa campanha de 2017, Leandro foi fundamental dentro e fora do campo, porque o comportamento dele comigo foi exemplar em todos os momentos, não teve problema de treino, não teve cartão, não foi expulso, às vezes, quando ele se exacerbava um pouquinho ou passava do ponto, eu fazia uma cobrança mais interna, mais individual, e mostrava que ele tinha que ter um controle melhor das suas emoções, e ele acabou assimilando bem. Então, comigo, na verdade, se você for olhar o período que ele teve comigo aí no Ceará, as atuações foram boas e o comportamento foi melhor ainda. Agora, depois que eu saí, é muito difícil você falar do jogador, eu não estou no dia a dia do clube, né? Mas comigo aí o comportamento foi tranquilo, inclusive quando ele era meu vizinho, não tinha muita coisa para reclamar em relação a isso, não. Eu sempre brinco aqui no podcast, a música que eu gosto dele, sabe? Eu acho ele engraçado. E eu sempre digo assim, gente, eu acho que o Leandro se converteu e ele tá voltando a jogar bem por isso. É só uma piada que eu sempre faço. Chamusca, eu queria que você colocasse pra gente qual foi o seu os 3 jogos que mais te marcaram nessa campanha do Ceará. Qual foi o jogo que você disse, nossa, agora eu acho que agora vai, eu acho que a gente vai subir. Eu particularmente senti isso no gol do Pio contra o Figueirense, que eu estava assistindo na Premium, me sentindo rica, porque eu nunca assisti um jogo na Premium, e eu estava assistindo esse jogo lá, e foi super emocionante aquele gol que deu o empate do Ceará contra o Figueirense no finalzinho. Então, eu queria que tu falasse pra gente qual foi o top 3 de jogos e aquele que você disse, nossa, agora eu acho que a gente consegue esse acesso. Posso chutar? Desculpa, música. Posso chutar? Vai, chuta. Eu acho que 2 aí você vai acertar. Brasil de Pelotas, eu tenho certeza, aquela virada. O Paysandu, você confessou pra gente que foi uma virada de chave, mas eu vou chutar esse do Figueirense, que a Lívia falou, e o do Internacional fora. O top 3 de jogos marcantes daquela campanha, eu acho que você vai dizer esse, né? Mas vamos lá, fala você. Vai, Rodrigo, e tu, Rodrigo, vai, só pra gente ver se acerta. Tô com o Diego também, acho que é isso mesmo. E tem um jogo, agora vamos dar um do Diego.
tem uma vitória contra o ABC lá, que o Ceará leva um sufoco danado, e Arthur entra em campo e faz o gol aos 35, 3 pontos importantes dentro desse meio de campeonato também. Foi um jogo duríssimo, rapaz. E o ABC estava na lanterna, mas o jogo foi duro. Isso. Olha, vocês quase acertaram aí. Mas você podia ter me dado mais opções, porque realmente tiveram vários jogos assim que foram jogos emblemáticos. Mas os 3 jogos que eu acho que foram assim, jogos onde a gente teve essa percepção foi o jogo do Brasil de Pelotas, porque esse jogo foi uma virada de chave assim, que a gente precisava muito daquele resultado para continuar vivo na competição. E a gente vinha de uma sequência de resultados ruins. E se a gente não conseguisse vencer ali, complicaria a nossa sequência na competição. E ali teve um fato muito interessante, que acho que vocês vão lembrar. No intervalo do jogo, a gente saiu perdendo o jogo, e no intervalo a torcida pediu o Ricardinho, e eu coloquei o Ricardinho, e o Ricardinho entrou e fez o segundo gol. Então isso foi muito emblemático, que ali eu achei um pouquinho a formação da equipe, com os 2 volantes, Ricardinho e o Lima um pouco mais pelo lado esquerdo. Então, nesse sentido tático da competição, foi interessante esse jogo. Os outros 2, o jogo do Internacional, que não tem como não colocar, com o Beira-Rio lotado, o jogo do acesso dos caras, e a gente vai lá e faz um jogo equilibradíssimo, onde a gente não criou grandes oportunidades, mas teve um controle defensivo do jogo. E a eficiência que nós tivemos na criação da oportunidade e no gol do Elton foi fundamental para o resultado, e foi um jogo muito emblemático também. E o terceiro jogo, que não é, na verdade, o jogo do Paysandu de lá, né? Mas é o jogo do Paysandu daí do Castelão. Porque esse jogo do Paysandu aí do Castelão, 2-0, gol de Pio de falta e gol de Elton no escanteio. Esse jogo aí, esse jogo aí nós chegamos aos 63 pontos. E o número mágico era 65. Mas quando eu vi chegar a 63, do jeito que nós ganhamos ali, com o estádio lotado, eu falei, agora eu tenho 6 pontos e preciso de 2. Então esse jogo do Paysandu foi um jogo emblemático para mim, porque ali quando a gente chegou a 63, eu falei, tá muito bem encaminhado o nosso acesso, porque o número mágico era 65. Foi lindo esse jogo também, lindo. O Pio fez um gol de falta aí que foi um absurdo aí, o gol que o Pio fez, uma falta distante, ele conseguiu bater a bola colocada por cima da barreira. Tô visualizando agora, era muito longe, realmente era muito longe. Muito longe, eu mesmo com o Pio não dá pra gente se surpreender, mas eu me surpreendi. Chamusca, a gente está falando aqui, você acabou de citar um termo muito bacana, que era o controle defensivo, né, contra o Internacional. Tem gente que acha que um time que só porque tem a posse pela posse, ele está mandando no jogo, ele está mais perto da vitória por isso, né? Não é bem o que aconteceu naquele jogo, porque a gente sabe que o Inter ainda deu uma martelada, mas teve muita solidez defensiva. Só que a gente também está lembrando aqui, você falou do uso do Ricardo, um volante construtor, a gente lembrou de um gol aqui em organização ofensiva muito bacana, e a gente também está lembrando com esses jogos aí, foram 2 gols de bola parada contra o Paysandu. Eu lembro que aqui contra o Guarani também teve um gol do Rafael Pereira de bola parada, né? Como é que é essa mescla de vertentes fortes? Porque normalmente as equipes são rotuladas porque são muito fortes numa fase, num momento do jogo, né? Primeiro, uma dúvida aqui como profissional. Você acredita que a bola parada é uma fase à parte? Ela está dentro? Como é que é esse equilíbrio? Porque era uma equipe forte defensivamente, forte na bola parada, forte na organização e, como você bem falou, você enfatizou muito a força nas transições. É de um equilíbrio, assim, muito grande, né? Me fala do Marcelo Chamusca, treinador, que aquilo foi visualização do material humano ou se isso aí é uma ideia dos seus trabalhos, né? De forma geral. Na verdade, é uma ideia que eu tenho nos meus trabalhos. Agora, a característica dos jogadores, eu acho que você nunca tem que estar fechado com por exemplo... Você tem uma ideia e você quer construir essa ideia. A característica dos jogadores vai lhe direcionar se você vai conseguir colocar aquela ideia em prática. E os jogadores que eu tinha no Ceará me davam toda a condição de eu estabelecer essa ideia em todas as fases.
na fase ofensiva, na fase defensiva, nas transições defensivas, que o time era muito bom nas transições defensivas, a gente tomava muito pouco gol de contra-ataque, e nas transições ofensivas, que eu falei anteriormente, que era uma dificuldade que a gente tinha e que a gente melhorou ao longo da competição. E no quarto pilar de construção, que eu considero como construção também de modelo de jogo, que é nas organizações das situações originadas de bola parada. Tanto que a gente investiu muito, eu invisto muito nas minhas equipes, na organização defensiva e ofensiva, juntando-se tudo a isso com a análise dos adversários, para você buscar os espaços onde você vai poder atacar melhor, onde você vai aproveitar uma deficiência que o adversário tem, ou de posicionamento, ou de característica. É um time de baixa estatura, é um time que tem dificuldade de bola rápida, é um time que, quando você utiliza uma jogada curta, e a gente utilizava sempre 2 jogadores, e utiliza até hoje, para poder desorganizar um pouco a organização defensiva do adversário e tentar criar. E a gente tinha, além de bons batedores, jogadores muito interessantes que atacavam dentro da área, que eram os nossos atacantes, o Elton, o Arthur, o Luiz Otávio é muito bom na bola parada, o Valdo tem um tempo de bola espetacular, Rafael Pereira, para não ser muito alto, mas ele tem um ataque de primeiro pau muito bom. Então a gente conseguiu construir, jogadores foram ganhando confiança, e vários jogos onde a gente tinha alguma dificuldade de entrar com a bola em movimento, a gente conseguia entrar através da bola parada. Tem as situações de bloqueio também, que são jogadas originadas do basquete, né, que você consegue fazer também no futebol, que é um companheiro bloqueia, o outro utiliza o espaço do atleta que está sendo bloqueado. Acontece isso muito em garrafão de basquete, e a gente trouxe um pouco de futebol. Eu joguei basquete, exatamente. Exatamente. Então tem... O também, Isso. Esses dias a gente viu aí, passou na televisão os gols do Flamengo, se eu não me engano foi contra o Grêmio, no jogo da Libertadores, onde Jorge Jesus utilizou com excelência aí essa história do boi de piranha, abria um espaço para depois atacar o espaço que estava aberto ali, né? E os times que marcam individual, isso dá para fazer com os que marcam zonal, já dificulta, mas quem marca individual dá para a gente aproveitar melhor. Então eu acho que esse time, como você falou bem aí, ele conseguiu nessa construção ser muito equilibrado em todas as fases e também nas transições. Então esse foi um ponto fundamental para que a gente conseguisse êxito. Massa, Chamusca. Eu estava até comentando com os meninos aqui na interna que eu lembro que o Ceará, em 2017, quebrou alguns tabus. E um deles, que foi bem emblemático para a gente, foi ganhar do Luverdense. A gente nunca tinha vencido o Luverdense em Lucas do Rio Verde. Em Lucas do Rio Verde. Nunca tinha vencido Lucas do Rio Verde. Tiveram alguns tabus que foram quebrados ao longo dessa... E eu vou te falar uma coisa com sinceridade. Eu lembro muito assim de toda a campanha, de todas as sequências de jogos. E nós fizemos um jogo anterior ao jogo de Lucas, que foi contra o Santa Cruz no Arruda. Santa Cruz ainda lutando para não cair, onde foi um jogo espetacular esse jogo. Para os dois lados, o Santa Cruz jogou muito bem, Everson foi um dos melhores jogadores em campo, e o goleiro do Santa Cruz, Júlio César, fez defesas assim milagrosas. Inclusive, sim, o último lance do jogo, eu tenho até aqui numa palestra minha para mostrar uma transição saindo do goleiro, foi uma reposição do Everson, que o Arthur saiu no enfrentamento aos 48 do segundo tempo. Esse jogo a gente jogou muito bem, mas o jogo de Lucas do Rio Verde talvez tenha sido um dos piores jogos nossos na competição. Sobre o meu comando, a gente não jogou absolutamente nada, o time sentiu muito o cansaço da viagem, a gente não conseguiu ter um desempenho em termos táticos, a gente foi massacrado praticamente o segundo tempo todo pelo Luverdense, e num contra-ataque, uma falta lateral a favor do Luverdense, o cara jogou na área, Everson bateu essa bola na frente, o Lima acabou escapando num passe do Romário, e a jogada foi bem assim, mas nós construímos muito pouco. Foi um dos piores jogos sob o meu comando, foi esse jogo do Luverdense. Agora foi um jogo importante, porque ali a gente deu um passo muito importante na busca do acesso. Eu lembro demais. Ainda é muito complicado do Nordeste para ir para lá, né, o Chamusca? A gente saiu direto, foi um longão, como a gente chama, né? Jogamos terça em Recife. Na quarta, se eu não me engano, nós já viajamos para o Mato Grosso, ficamos um dia em Cuiabá. O jogo foi num sábado à tarde. Sábado, 18 horas, aquele jogo do sábado à tarde. Então nós já saímos direto lá para aqui, para o Mato Grosso. Desculpa, eu estou falando para lá, mas a gente ficou aqui no Mato Grosso. Pois é. Vai, Diego Ângelo.
E aí, Chamusca, eu vou falar de novo dos termos que você usou, né? Por mais que tenha jogado muito mal, mas controle defensivo, não tomou gol, e as transições, né? Fez um gol de transição ofensiva. Isso, perfeito. Como é importante ter uma equipe que sabe bem e é bem equilibrada em todas as fases, né? Do ponto de vista tático, já deu para sacar que aquela campanha e o período no Ceará foi muito rico, muito equilibrado, muito forte, né? Só que a gente também tem que lembrar que o treinador, ele é um gestor de pessoas, gestor de situações. A gente já falou aqui sobre a situação do Cametá. E num passado recente, cara para fazer gol no Ceará era o Magno Alves, né? E assim, eu sei que ele teve importância na campanha, quando teve minutagem e no seu bastidor, mas eu queria que você falasse um pouco de como foi essa relação, porque externamente apareceu meio que uma crise entre o Magno e a instituição, não ao Chamusca, né? Assim, eu queria saber como é que foi ficar nesse meio de campo, gerir um problema em meio a uma equipe vitoriosa, com um atleta que tinha muito respaldo dentro do clube e com a torcida. Queria que você me dissesse aí como era a sua ótica. Para mim, não, né? O torcedor fala muito sobre esse período e ele gostaria de ouvir de ti como é que foi esse tato com o Magno Alves naquela campanha. A minha relação com o Magno e a relação do Magno Alves naquele momento, com o clube, com a comissão técnica, foi a melhor possível. Quando eu cheguei no Ceará, eu dei até numa das minhas primeiras entrevistas, eu falei que eu já conheci o Magno, porque nós tínhamos trabalhado juntos no Japão. Quando eu cheguei no Japão em 2005, o Magno estava lá no Oita Trinita, que foi o clube que nós trabalhamos, e nos ajudou muito lá na campanha para salvar o time do rebaixamento. Nós chegamos nos últimos 12 jogos da competição. Ele acabou sendo o artilheiro nosso naquele período dos 12 jogos. Então, eu conhecia muito bem a característica. E depois, nos anos seguintes, ele foi vendido para o Gamba Osaka e ele jogou várias vezes contra nós lá também. Então, eu conhecia muito a característica do Magno. Só que estava pegando o Magno num momento diferente, muitos anos depois. Nós estamos falando praticamente de 12 anos depois, né? Foi de 2005 para 2017. Então, era um outro momento de carreira. E se vocês forem olhar, fazer um levantamento aí de estatística das escalações, essas coisas, vocês podem notar que nos primeiros jogos, todos eles eu coloquei o Magno para jogar. O Magno foi titular na minha chegada. Ele participou de praticamente todos os jogos. Tirei alguns jogos no decorrer do jogo, já pela questão física, mas eu precisava colocar, dar oportunidade, ver como é que ia ser o Magno inserido dentro da mecânica nessas fases que a gente falou do jogo. E o que aconteceu foi que, devido a essas oscilações que aconteceram nos primeiros jogos, na sequência, a gente precisou buscar alternativas. E dentro dessas alternativas, eu tinha o Arthur, que era um jogador muito jovem, que tinha uma maturidade muito baixa para aquela situação de cobrança, de momento, e tinha o Elton, que estava em fase de transição, se recuperando de uma lesão muscular, que nós tivemos um tempo para recuperar o Elton. Quando, em um determinado momento, a gente sentiu que existia uma pressão muito grande, principalmente da imprensa, não digo nem da torcida, que uma boa parte da torcida já estava meio que cobrando, porque o Magno estava com dificuldade, não estava fazendo gols, já não tinha aquela mesma dinâmica, não tinha a mesma intensidade de jogo, finalizava pouco nas partidas, existia uma cobrança em relação a isso. A gente começou dentro de um processo natural que acontece no futebol, quando um atleta não está performando e você reconhece que isso não está acontecendo, você tem que dar oportunidade aos outros atletas da posição. Então, por isso que eu digo que aconteceu de forma natural. Coloquei o Elton no jogo do Juventude, o Elton foi muito bem no jogo, fez um gol, deu uma assistência, e daí em diante, o que aconteceu de fato? O Arthur, que seria, no caso, a terceira opção, já que o Magno era a primeira e passou a ser a segunda, Arthur passou a entrar nos jogos e ter êxito nos jogos que ele entrava. E começou a ganhar confiança, e a torcida começou a pedir o Arthur em todos os jogos, nos jogos fora de casa, principalmente, ele entrou em vários jogos e foi decisivo, e aí o Magno acabou perdendo espaço dentro do grupo. Mas mesmo perdendo espaço, foi um atleta que exemplo de profissionalismo durante o período, em um momento
teve comportamento ruim porque não estava jogando, muito pelo contrário, treinou, continuou fazendo o mesmo que ele fazia quando jogava. O comportamento perante o grupo foi muito bom também, se relacionava bem com os atletas, e foi até o final da competição tentando buscar a sua posição. Em alguns jogos, eu até sinalizei para o Magno isso, que ele ainda seria muito importante para nós, e foi nesses jogos aí, se eu não me engano, jogo do Guarani, teve um outro jogo, acho que foi contra o Vila Nova, ele entrou, fez um gol, o segundo gol foi dele. Isso. Então, tudo aquilo que a gente meio que planejou, acabou na prática acontecendo, porque era um jogador experiente, era um jogador que a gente sabia que nos momentos de pressão, o Arthur, que vinha tendo mais oportunidade do que o Magno, poderia sentir pela questão da pressão, do acesso, a pressão das cobranças, pela falta de maturidade, que isso é natural dentro do futebol, e ele estava pronto ali. Por que o Magno estava pronto e entrou e conseguiu responder? Porque ele vinha treinando, ele vinha se condicionando, ele vinha buscando o seu espaço. Ele entendeu que ele perdeu o seu espaço de uma forma natural e estava tentando buscar de uma forma natural, através do comprometimento, através da dedicação nos treinamentos. O que acabou não acontecendo, porque os outros jogadores da posição foram muito competentes. O Elton foi muito competente e o Arthur também. Mas o Magno também foi não só importante nesses jogos, mas no dia a dia do clube, nos seus posicionamentos, no vestiário, passando sua experiência, passando sua maturidade. Ele também foi um jogador que foi uma peça que nos ajudou muito dentro dessa campanha do acesso. Importante, Chamusca, esse relato, porque o torcedor não tem acesso a esse tipo de resposta, né? E para o torcedor fica ele acha logo que foi o treinador que deixou o cara de lado, enfim, que o cara ficou chateado. E aí, de repente, se o Ceará não tivesse subido, a gente sabe que não tem nada a ver, mas começa logo a polêmica de que rachou o grupo, essa história chata do futebol, né? Então é importante esse teu relato, até porque ele foi muito útil mesmo, você bem lembrou. Gol contra o Vila Nova, importante, consolidou a vitória, e um gol de empate com o Guarani no final do jogo, né? Então são pontos diretos, né? O Arthur também, que foi muito útil, fez 4 gols, se não me engano, 3 deles foram o de vitória, o contra o Guarani foi empate. Então são 10 pontos diretos. O Elton jogou barbaridade. Enfim, é legal esse teu relato para tirar essa dúvida do torcedor. Eu queria só fazer uma última pergunta. Você falou de 2005 que está no Japão. Você estava na comissão do seu irmão em 2006 quando ganhou a Copa do Brasil pelo Santo André? 2006 ou... Não me lembro agora. Não, foi em 2004. Foi 2004. Foi seu irmão 2004, campeão. Foi antes do Japão. Isso, mas foi seu irmão campeão. Com o Sérgio Soares, pô. Com o Sérgio Soares. Sérgio Soares era auxiliar de meu irmão. Show de bola. Eu não estava ainda, eu trabalhava no Bahia nessa época, eu não estava ainda no... Aí eu fui trabalhar com meu irmão, na verdade, em 2004, mas depois que ele saiu do Santo André e foi para o São Caetano, já na Série A do Campeonato Brasileiro. Mas antes disso, eu não trabalhava com meu irmão. Ele foi campeão e o auxiliar, que na verdade ficou no campo nos jogos finais, porque meu irmão estava suspenso, foi Sérgio Soares. Ô, Chamusca, todo mundo pergunta qual foi o jogo que a pessoa diz assim, agora vai subir. Teve algum momento que passou assim pela cabeça uma dúvida, um trimelique ou não? Não. À medida que a competição foi afunilando, a convicção e assim a concentração e o foco, porque qual era o meu trabalho, na verdade, eu falei várias vezes isso em entrevista. A minha matemática era sempre o próximo jogo. Eu não ficava fazendo muita conta, tem que ganhar de fulano, ganhar de Beltrano, tal. Eu só fui fazer conta, na verdade, quando fez os 63. Aí eu falei, agora eu estou a 2 pontos do número mágico. Mas eu não fiquei fazendo conta estatística, vendo esse jogo aqui vai subir. Não, o que eu fazia? Eu conversava com os jogadores, com a diretoria, e a diretoria teve um papel muito importante aí, porque tinham situações que eram importantes naquele momento, em relação à premiação, em relação à motivação. A diretoria criou um bingo na contratação lá, que os jogadores passaram a interagir com os funcionários do clube. Então, houveram várias iniciativas que foram muito interessantes. A gente investiu muito em logística, viajando sempre 2 dias antes dos jogos, procurando recuperar e dar a melhor condição possível para os jogadores. Então, foi tudo colocado em dia em termos de premiação, salário, estava tudo perfeito, porque a gente sabia que a gente precisava de que tudo tivesse perfeito para que o universo pudesse conspirar
a nosso favor, o que acabou acontecendo. Mas eu sempre focava muito no próximo jogo. Próximo jogo é o mais importante. O próximo jogo é o mais importante. E aí, com essa questão do próximo jogo, a gente ia focando muito no que ia acontecer 2, 3 dias depois e ficava menos ansioso pela questão do acesso, pela questão da estatística, do que a imprensa estava falando. Eu sempre direcionava muito e dizia para os jogadores: esqueçam o externo e concentrem no próximo jogo. Era sempre o nosso discurso em todas as semanas lá, a cada jogo que se passava. Aí, depois que nós vencemos o Paysandu e que chegamos a 63 pontos, aí eu vou te ser sincero, aí sim eu olhei todas as competições nos anos anteriores e vi que existia um número mágico, que era o 65, e a gente estava muito próximo ao número mágico, o que acabou, de fato, não acontecendo, porque a gente subiu sem jogar contra o Criciúma, com 63 pontos, pela derrota dos nossos adversários ali, se eu não me engano, até foi o Oeste de Itápolis, que perdeu para o ABC, e devido a esse resultado, antes da gente entrar em campo no penúltimo jogo, a gente já tinha conseguido o acesso. E como foi entrar no estádio, no Castelão lotado, totalmente em comemoração, já que o Ceará já estava na Série A? Como é que foi para você e para os jogadores entrar naquela atmosfera, Chamusca, na última rodada? É contraditório, porque era um jogo de festa e o objetivo já tinha sido conquistado, mas a mobilização para esse jogo durante a semana, ela estava longe de ser ideal. E não precisa nem dizer por quê, né? Porque desde quando nós chegamos e pisamos na capital, no solo de Fortaleza, era só festa. O que aconteceu daí em diante, não tinha como você mobilizar para um jogo seguinte. O que aconteceu de positivo foi uma semana depois e deu um tempo para que a gente pudesse, de alguma forma, preparar. Só que eu tive muitos problemas naquela semana, jogadores com lesão, não tinha lateral esquerdo para escalar, tive que escalar Cafu, a falta de mobilização e de concentração por todo o entorno que estava envolvido ali para o jogo me preocupou um pouquinho. Então foi um jogo que deveria ser um jogo onde eu utilizasse para usufruir daquilo que a gente já tinha conquistado, mas foi um jogo que acabou ficando meio tenso, porque o ABC veio para fazer um jogo como uma grande oportunidade, e muitos jogadores jovens, que eles tinham feito uma reformulação, tinha colocado uma garotada da base para jogar, os jogadores muito rápidos assim, e querendo ganhar um jogo com motivação, e a gente com um poder baixo de mobilização. No segundo tempo, eu acabei fazendo uma substituição, e que as pessoas até não entenderam muito, que o nosso lateral esquerdo saiu, que era Cafu, que não era lateral, e eu coloquei Maicon Leite, e Maicon Leite acabou fazendo o gol. A gente precisava acelerar um pouquinho mais o jogo, que o jogo estava mais para o ABC do que para nós, e eu precisava de transição. Então eu coloquei Maicon Leite, ele acabou fazendo o gol, que foi o único gol, acho que ele fez pelo Ceará, mas foi um gol importante, que era para a gente, era muito interessante a gente terminar com uma vitória ali e fechar a campanha com chave de ouro, que foi uma campanha muito bonita e merecia fechar como a gente fechou ali no Castelão. Com certeza. Chamusca, sempre eu dou meu depoimento pessoal em todos os episódios. Aí o Diego falou do jogo do Vila Nova e eu lembrei que nesse dia eu estava numa TPM terrível, brigando com meu namorado lá na inferior central. Só que eu lembro que o Ceará foi muito bem no primeiro tempo, mas no segundo tempo o Vila Nova foi muito ao ataque. E mesmo o Ceará vencendo, a gente estava com muito medo do Vila Nova empatar. Aí o Magno Alves entrou, fez o gol, meu filho, nessa hora não tem briga de namoro que dê jeito. Todo mundo se abraça e foi um jogo muito emblemático. Eu lembro demais disso. Chamusca, olha... Eu fico contente, eu fico contente por ter participado aí e ter tido alguma interferência na sua reconciliação aí com seu namorado, então. Esse rapazinho aqui tá conversando com a gente, esse tal de Rodrigo. Esse tal de Rodrigo aí, né? Chamusca, olha, a gente tá chegando aqui ao final. Foi uma conversa muito legal, muito sincera. Você foi ótimo lembrando dessa campanha de 2017, até dos momentos ruins que foi o início da Série A em 2018. Mas você tenha certeza, como até saiu no enquete, até veio isso na minha cabeça, um amigo meu até perguntou, pediu para eu te perguntar, você foi eleito em uma
eu acho que não sei se foi no Jornal do Povo ou foi no Globoesporte.com, enfim, o melhor treinador do Ceará da década. Não sei se você viu essa... E foi uma votação de torcedores e jornalistas. Eu vi, inclusive até eu postei isso nas minhas redes sociais e fiquei muito, muito feliz, muito contente pela eleição, que me parece que foi uma eleição que envolvia a torcida e envolvia a imprensa também. Então, fiquei muito, muito contente por meu nome ter sido o escolhido, e para mim é motivo de muita honra e muito orgulho em ter sido eleito o melhor treinador da década num time da grandeza, da história do time centenário, com a força que tem o Ceará. Fiquei muito feliz por terem me escolhido, e para mim foi muito bacana essa votação aí. Foi uma votação entre jornalistas e torcedores. Já que a gente está encerrando, Chamusca, o que é que você lembra dessa torcida do Ceará, essa torcida alvinegra? Como é que foi essa relação? Tem alguma história de bastidor interessante que agora ele pode contar? Já passou, agora pode ser contado. Tem uma história interessante. No dia que o meu primeiro treino, eu me lembro, tinha um movimento assim, meio que de protesto. Era um treino aberto e tinha um movimento meio que de protesto contra a diretoria, o momento do clube que não estava muito bem na Série B. Eu lembro que tinham alguns torcedores, se eu não me engano, da Ceará Amor, que foram conversar comigo ali no Alambrado, e para me dar as boas-vindas, falar que acreditava no meu trabalho, e eu fui muito sincero com eles. Por eu ter trabalhado no rival e ter jogado vários clássicos assim, eu tive a oportunidade de conviver e ver assim, de uma forma muito concreta e muito clara, a força que a torcida do Ceará tem e a sinergia que existe entre o time e a torcida. E eu fiz um pedido a eles naquele momento que eu gostaria de usufruir dessa força durante a Série B. E, de fato, todas as torcidas, todos se uniram quando o time começou a responder, e essa sinergia ela foi fundamental. Então, houve essa conversa. Na verdade, eles não foram lá para me cobrar nada disso, eles estavam lá, e, inclusive, a primeira conversa foi as boas-vindas. Mas eu falei para eles a importância, e a torcida faz uma festa muito bonita. Você vê que até as pessoas que não conhecem, que vêm de fora, que não sabem o que é a torcida aí do Ceará, eles ficam meio assim quando eles veem a festa que é feita nos jogos. Então, isso aí foi fundamental para que a gente pudesse unir todas as forças, e o apoio da torcida é um fator importantíssimo para que a gente conseguisse ter êxito. Então, é muito bacana trabalhar nesse clube, com a força dessa torcida, ajuda muito o trabalho do treinador. Chamusca, fica meio é a parte final, Lívia, agora? Você vai fazer os agradecimentos? Pode falar. Não, era mais isso mesmo, né? Porque você tinha falado do seu depoimento pessoal, ele contou uma história de bastidor, né? Eu consegui fazer as minhas perguntas. Eu quero mais agradecer, né, o Chamusca. 2017 foi um ano que eu estava iniciando com o futebol, então eu tive muito parâmetro daquela equipe, né? Dos comportamentos, das ideias, das características dos atletas, né? Como eu compartilhei com você, foi a primeira vez que eu vi uma comissão, né, onde digamos que na hora do êxito era muito compartilhado, né? Então todo mundo sabia quem era o Roger, todo mundo sabia quem era o Caé, sendo que o futebol, externamente, ele é meio centralizador no treinador. Então fica aqui o relato de um admirador, né, da profissão que está começando e que sonha chegar no seu nível, né, ou pelo menos perto disso. E te desejo sorte, cara, que breve você consiga, né, uma nova oportunidade de trabalho na Série A, porque eu acho que para sua carreira nem é necessário, mas como é o ápice, eu tenho certeza que você deseja isso, e logo, logo chegue essa oportunidade, que você possa mostrar sua qualidade num nível maior, com resultados ainda melhores nessa competição, beleza? Beleza, obrigado aí pela oportunidade, e parabéns aí pelo programa, pelo nível das perguntas, muito, muito bacana. Eu vou estar sempre à disposição de vocês aí. Desejo sucesso na sequência, que vocês façam muitos e muitos programas ainda pela frente aí,
e desejamos sucesso também para o Ceará nas competições que vem pela frente aí. Não sei se vai ter mais campeonato estadual devido a esse momento difícil que a gente está passando, mas Copa do Brasil, Série A e todas as outras competições que estiver envolvido, Copa do Nordeste também. Tá, obrigado pela oportunidade, fiquem todos com Deus aí, e que a gente possa passar por esse momento difícil e voltar à nossa normalidade. Abraço a todos. Chamusca, qual o seu @ na rede social para o pessoal te seguir? Instagram, Marcelo Chamusca _. Pronto, pessoal. Ó, @Marcelo Chamusca _, vai lá falar dessa entrevista, que eu tenho certeza que vocês vão gostar. O canal do Vozão está muito feliz em entrevistar o Chamusca, foi um treinador muito pedido aqui pelos torcedores. E vamos falar agradecer os nossos parceiros também, né? O @RockPoImports, @Complexo Misterral, @moda_macho_. E a gente se encontra no próximo episódio. Valeu!